Vamos diminuir essa luz. Eu quero te servir. Usa-me, Senhor. Usa-me. Oh, Shalom. Melhorou. Usa-me. Ó Filho de Davi. Glória a Deus. Aquilo que parecia impossível. Boa noite, Shalom. Aquilo que parecia. Ai, que lindo. Saída. Franklin Barbosa, Cláudia Sampaio, Célia Bastos. Morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Boa noite, a paz do Senhor, povo de Deus. Parecia impossível, Deus é bom. Aquilo que parecia não ter saída, Deus é maravilhoso. Esse Deus é um Deus de milagres. Shalom, Isabela linda, Edna Sanches, Célia Basso, Juliana Delovo, meu amor, minha lourinha, Lucineide Trevisan, Jane. Olha que lindo, gente. Deixa isso pegar você por dentro. Aquilo que parecia. E os Mendes, Deus abençoe. Olha que lindo. Aquilo, olha, eu tô linda hoje, o colar que a Ju me deu. Mas Jesus mudou minhas filhas. As minhas filhas me abençoam. Glória a Deus. Peça ao Senhor. Aquilo que parece. Ilza, ore por mim, ok. Vamos orar pela Ilze Mendes. Pelo Lucinei Pereira. Não ter saída. Oh, Jesus. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Uma tristeza tomou conta de mim. Vai se alegrar agora. Vai se alegrar agora em nome de Jesus. O Espírito Santo vai lhe pegar agora, Ilse, em um nome poderoso do Senhor Jesus. E se o inimigo havia planejado algum mal contra a sua vida, nós arrancaremos agora esse mal na base, na raiz. O Espírito de Deus vai trabalhar em seu favor. Marina Beretti, Paulo Ferreira, Lucineide Trevisan, Shalom, Shalom, Rosângela Rodrigues, Cássia Podóloga, minha filha amada, Lourdes Beretti, Aline Ribeiro. Aquilo que parecia impossível. É verdade, Ilse Mendes. Tem dias que não são fáceis. Ainda bem que em todos os dias o Senhor está conosco. Não é verdade? Para nos sustentar, para nos segurar pela mão, para nos abraçar. Nós temos um Deus maravilhoso. Eu adoro esse hino, gente. Vocês sabem que eu coloco o louvor aqui, ó. Doraci, Wanda Silva. Enquanto vocês compartilham, para chamar o povo. Não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Rosângela Rodrigues, amém, Shalom. Shalom, Wagner Delovo, meu filho amado, dono do posto Cebolão, melhor posto dessa cidade. Célia Basso, Shalom. Matava a fome daquela gente. A senhora é linda de qualquer jeito. Vandinha, você me ama e eu te amo. Por isso. Amém, Dona Cisidoro. Você também é minha filha amada. Eu lhe adotei na oração. Aline Ribeiro, Eliane Garcia. Ai, que lindo esse louvor, não é, gente? No deserto, sapato não se gastava, roupa não se rasgava, comida não faltava. Era o mesmo Deus que eu e você servimos, que está por perto, oh, que fez o seu projeto no deserto. Que Deus é esse? Marcão Ramos, Shalom, que fez o seu projeto no deserto. Eu estou muito feliz hoje pela vida da minha filha Márcia Fu, que está aqui na live, porque Deus tem cuidado dela. Cristina Duarte, Shalom. Bruna Campos, estava com saudade da minha Bruna linda.
Cristina, linda, Deus abençoe. Olha que hino maravilhoso, que canta a bondade e a misericórdia de Deus. Marli Correia, Shalom. No deserto e não havia doente, maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente. Fátima Cavalcante, linda, cadê o João? Shalom. Glória a Deus. As roupas nunca envelheciam pelo caminho que seguia. Compartilhe essa live agora. Fale para as pessoas do amor do Senhor Jesus. Shalom, Marlizinha, linda. Oh, que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Bárbara Fernandes. Shalom. Oh, que fez o seu projeto no deserto. Deus lindo, não é? Oh, eu tenho um problema. Deixa eu ler de novo. Que Deus é esse? Nós vamos orar, Ilse, Cláudio Rosão Júnior, pastora Maria Elaine. O Senhor vai agir, Ilse. Não há nada que Deus não possa fazer. Oh, glória, irmã Maria Alice. Já estava com saudade de você. Glória a Deus, a alegria que vem do Senhor. Nós estamos ligados na fonte. A fonte é Jesus. A fonte é o nosso Deus. Irmã Sueli, linda. Faz o Senhor Zorelli, linda. A Jane está falando. Sou Joe. Juninho Rigoletto. Gente, Deus nunca prometeu ausência de lutas. Deus nunca prometeu ausência de deserto. Obrigada, Ju, minha filha amada. Deus nunca prometeu ausência de aflição. É verdade, Tati. Esse louvor é lindo. E esse louvor faz com que a igreja caminhe na rota certa. Porque a igreja às vezes quer fazer as pessoas pensarem que Deus prometeu que depois que você aceitar Jesus, você não vai ter mais problema. Não é verdade. Não é verdade. Deus nunca falou, olha, a partir do momento que você me aceitar, você vai estar isento de lutas, isento de enfermidades, isento de perseguição, você vai estar isento de desertos. Deus nunca prometeu isso. Deus prometeu que, seja lá o que for, que você e eu passarmos, Ele sempre estará conosco. Ele prometeu e disse: eu não vos deixarei, não vos abandonarei. Eis que tenho gravado na palma da minha mão o nome de vocês. E Jesus ainda diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Ele ainda diz que para você vencer, não depende dele, depende de você. Ter bom ânimo. Quando você desanima, não importa quão cristão você seja, o perdão começa na boca. O perdão começa na fala. E a luta é para que ele desça para o coração. Mas todo perdão começa quando falamos: eu te perdoo em nome de Jesus. É aí que começa o perdão. Depois ele desce para o coração. Mas esquecer você não esquece nunca. Só que quando você escolhe perdoar, eu estou falando isso por causa da Ilse, que ela fez um comentário. Quando você escolhe perdoar, não significa que você está esquecendo. Significa que você aprendeu a conviver com aquela dor até que ela seja curada. Perdão não é esquecimento, irmãos.
Só Deus consegue esquecer dos nossos pecados. Só Deus. Deus tem um rio que se chama o Mar do Esquecimento. Está escrito no livro de Isaías. E ele diz assim, olha, assim como os seus pecados são como o carmesim, como a escarlata, eu afasto de vocês a transgressão de vocês. Eu limpo vocês e jogo no mar do esquecimento. Mas nenhum ser humano sabe onde fica o mar do esquecimento. Nenhum ser humano sabe. Só Deus. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é fazer com que a dor não lhe domine mais. É dar uma segunda chance. E o Senhor Jesus diz que a sua oração e a minha só são ouvidas lá no céu quando nós conseguimos perdoar. Está escrito na oração do Pai Nosso: perdoa-nos, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Perdoar não é fácil, mas é necessário. É necessário. É imprescindível o perdão para que Deus possa ouvir a nossa oração. Eu vou desligar um pouquinho, baixar um pouquinho, porque eu quero falar uma palavra de Deus nessa noite. E a palavra de Deus, olha só, eu nem sabia que a Ilse ia fazer esse comentário e que a gente ia entrar pelo caminho do perdão. Mas eu já estava com a palavra pronta. Salmos 7, verso 11. Deus é um juiz justo. Eu não escolhi a palavra agora, eu já abri aqui com essa palavra. Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Salmos, no capítulo 7, Salmo é um inário da Bíblia. Salmo 7, 11, diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Talvez você tenha ouvido falar tanto de Deus. E talvez você tenha ouvido falar de um Deus bom. Ele é bom. De um Deus grande em misericórdia. Ele é grande em misericórdia. De um Deus que é o Pai do amor. Ele é amor. De um Deus que é o Pai do perdão. É perdoador. Ele é perdão. Mas hoje eu quero lhe falar desse Deus, nessa natureza que ele tem. Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Todos os dias. Deus fica indignado com alguma atitude, com alguma palavra ou com alguma coisa que os seus filhos fazem. Deus fica tremendamente indignado com a maldição, com a corrupção, com as brigas. Deus fica indignado com as blasfêmias. Deus fica indignado com a morte, com os assassinatos, com os homicídios, com a pedofilia. Deus fica indignado quando a palavra dele é deixada de lado e quando se aprovam leis imorais. Deus fica indignado quando um filho dele que pede perdão a ele pelos seus pecados, que se arrepende e ele abençoa, se esquece de tudo que recebeu. Deus fica indignado quando nós passamos a dar informações do nosso espírito ou da nossa alma para o inferno, declarando que somos fracos, impotentes. Deus fica indignado quando nos vê chorar, quando nos vê tristes. Deus fica indignado quando nós o abandonamos depois de ele ter nos abençoado. A Bíblia diz que Deus se indigna todos os dias.
Mas a Bíblia diz que ele é um juiz justo, aleluia. Então nós encontramos um texto na Bíblia sobre Salomão, um homem que pediu sabedoria a Deus, e Deus deu sabedorias, riquezas e glória. E a Bíblia diz que Salomão teve que tomar uma decisão de vida e morte. Jane linda, Célia Basso, Neide, irmã Neide, irmã Aline, Luiz Cucioli, sextou, aleluia, glória a Deus. O Salomão, Thaís Oliveira, Shalom, Gislene Oquina. Salomão teve que tomar uma decisão de justiça. Quando duas mulheres se apresentam diante dele, ambas tiveram filhos, mas durante a noite, uma daquelas mulheres, dormindo, se deitou sobre a sua criança e acidentalmente matou seu próprio filho. Você pode ler isso lá na Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz, Cícero Shalom, que no dia seguinte, as duas mulheres se levantam e elas alegam que o filho que estava vivo era delas. E a mãe agarrava aquela criança e dizia, esse menino é meu. E a outra agarrava e dizia, não é meu. Ambos eram recém-nascidos. Uma havia se deitado sobre o filho acidentalmente, mas resolveu declarar que o filho vivo era o dela e que o morto era o da outra. E esse caso foi tão grave, que foi levado a Salomão. Salomão era o rei, filho do rei Davi, que havia herdado o trono de Israel naquela época e que tinha a incumbência de manter a ordem naquele lugar. Então, quando elas chegam diante de Salomão, e Salomão busca uma solução para aquela situação, vendo aquelas mães se agarrando, declarando que o filho era dela. Esse filho é meu, ela matou dela. E a outra dizia, não é meu, ela quem matou dela. Salomão se vê numa situação onde ele precisava que Deus lhe desse um flash de sabedoria, lhe desse um flash de entendimento para que ele pudesse solucionar aquela situação. E então Salomão, num vislumbre de sabedoria, a Bíblia diz no livro de Tiago, se alguém tiver falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Porque Deus é justo. Às vezes você age na emoção e Deus quer que você haja na sabedoria. E essa palavra dessa noite é para nos ajudar no equilíbrio, a tomar decisões certas com relação a tantas coisas que estão acontecendo e tantas decisões que nós precisamos tomar, não é verdade? Com relação à família, à vida financeira, à saúde e a tantas coisas, Deus está nos ensinando. E a Bíblia diz que as duas mulheres diante de Salomão, elas brigam pelo menino, e então Salomão, ele manda que a criança seja partida em duas. E ele toma aquela decisão e dá uma ordem e manda que aquele auxiliar pegue aquela criança, abra aquela criança ao meio. A mãe verdadeira abriu mão da criança e disse, não, meu senhor, deixe com ela a criança, que a criança viva. Oi, Sidilene linda, Lu Silva, Shalom. Mas a mãe falsa, ela disse, não será nem minha e nem sua. Cortem-na ao meio. Leia essa história lá no livro de 1 Reis, no capítulo 3. Você tem a Bíblia aí na sua casa. Oi, Lu, Shalom, Cida Dezembro. 1 Reis, capítulo 3, a Bíblia revela essa história. Então leia. Rosilda Macedo, Shalom. E aquela mãe verdadeira, ela abre mão e diz, não, meu senhor, por favor, não mate a criança, deixe que a criança viva, entregue a criança viva a ela. E a mãe falsa, ela diz assim, não será nem minha e nem sua, corte a criança ao meio. Salomão então, vendo como aquelas mulheres se comportam diante daquele ato que ele julgava ser um ato de justiça,
Salomão fez realmente justiça e mandou entregar aquela criança à sua verdadeira mãe. Aquela que abriu mão, aquela que disse: não, meu Senhor, não mate a criança, deixe que a criança viva. E eu aprendo aqui em 1 Reis 3 como é difícil nós, seres humanos, julgarmos com justiça, julgarmos retamente. Não é fácil. Às vezes queremos ser bom, às vezes queremos ser mais justos do que somos, às vezes queremos olhar com os nossos olhos. A justiça da terra é tremendamente falha. E nós, às vezes, andamos pela justiça do que vemos ou do que ouvimos, mas nós temos um Deus que é justo. Aleluia! E aqui a palavra do Senhor diz: Deus é um justo juiz. Deus é um juiz justo. Sidilene, Aline Rissete. Talvez você esteja aí dizendo: eu amarguei tantas dificuldades, amarguei tantas derrotas, eu fui tão injustiçado, eu fui roubado, eu fui vilipendiado, eu fui abusado de tantas maneiras. Parece que Deus não está vendo. Deus está vendo. Célia Bass, você é linda também. Aline Cruz, Isabel Silva, Deus está vendo. Felipe Tirara, Rosemary Pessoa, Shalom, Deus está vendo. Deus está vendo os seus momentos de dor, os seus momentos de angústia, os seus momentos de fraqueza, onde pessoas vêm tentar abusar da sua dor, tentar vilipendiar, tentar tirar aquilo que você com tanto esforço conquistou, se aproveitando de emoções que estão machucadas, que estão feridas. Deus está vendo. Deus é um justo juiz. A Bíblia diz que Deus fica indignado. Juliana Rodrigues, linda, é para você também essa palavra. Essa palavra é para todos nós, pois foi Deus que me deu. Amém, Maria Deusa, Shalom. Às vezes, amados, nós somos de tantas maneiras judiados que parece que Deus não está vendo. E a gente fica pensando, como o salmista no Salmo 73, os ímpios estão prosperando, os ímpios estão dando certo, mas e eu? Que ando direito, que ando na tua retidão, que faço tudo certo. Sabe que o salmista no Salmo 73, ele pensa até em se desviar dos ensinamentos de Deus? Ele chega a dizer, se você ler lá na tua Bíblia, ele diz assim: quanto a mim, quase que os meus passos se desviaram da tua palavra, porque eu via os ímpios prosperando, cometendo atrocidades, enganando, mentindo, roubando, defraudando, delapidando e prosperando. E eu, que andei na tua presença, que fiz tudo certo, passei por aflição, passei por dificuldade, mas aí no finalzinho do salmo, é muito lindo, ele diz assim: mas então eu entrei no templo do Senhor, eu entrei na casa de Deus, eu ouvi a palavra de Deus, e então eu entendi, aleluia, eu entendi que para os ímpios não existe garantia. Para os ímpios não existe cobertura. Eles são como a erva. De manhã eles nascem, meio-dia crescem, de noite morrem. Mas quanto a mim, o Senhor me deu a vida eterna. O Senhor reservou para mim algo que é eterno. E aí a palavra do Senhor nessa noite está dizendo isso. Deus fica indignado todos os dias com aquele mal que fazem para você, com aquele mal que falam. Você sabe que nesse momento, enquanto eu estou falando essa palavra, tem pessoas tramando contra você, tramando como tirar algo de você, como lhe roubar, tramando como lhe fazer o mal. Mas você não pode pagar na mesma moeda. Você não pode
resolver as coisas tentando fazer a sua justiça. Deus é um juiz justo. Deus é um juiz justo. Deus sabe como você foi justo, foi honesto, teve um coração bom quando tomou decisões que hoje estão sendo vilipendiadas, injustiçadas. E a Bíblia diz que Deus fica indignado. Talvez você nessa noite nem tenha lido esse versículo ainda na Bíblia, não é? Eu já li várias vezes. Salmo 7. Na dor, o salmista começa a ter revelação de que, embora os seus inimigos achassem que estavam vencendo, ele podia confiar na justiça de Deus, de um juiz maravilhoso, de um juiz que é justo. Você veja a justiça de Deus através de Salomão. As leis são criadas para que haja justiça. Os juízes, os hermeneutas. Hermenêutica é uma das áreas da teologia que significa a maneira como nós interpretamos a palavra de Deus. Então, quando eu fiz a minha teologia, essa é uma das aulas assim mais interessantes, porque tem gente que lê a Bíblia e não entende nada. E na hermenêutica, você aprende a interpretar a palavra de Deus, a interpretar por todos os ângulos. E os juízes, as autoridades, elas aprendem a interpretar. E as leis são criadas para que haja justiça, para que elas sejam interpretadas e aplicadas de maneira justa. Mas há vários casos onde as injustiças acontecem por uma má interpretação, porque se favorece alguém, porque se tem um laço de amizade, ou porque se aceita corrupção. Oi, João Batista, shalom. Não é muito fácil ser justo no mundo como o nosso. Não é muito fácil ser justo no momento em que nós estamos vivendo. É mais fácil ser bom. É mais fácil fazer do jeito que vai beneficiar as pessoas, embora lá na base haja injustiça. Só que com Deus não funciona assim. Com Deus não funciona assim. A Bíblia diz: aquilo que o homem semear, Anelice para o sul, entubada. Vamos orar por Anelice. Janaína Marques, shalom. Lá na semente, quando foi plantada, Deus estava lá. Naquilo que se fala dentro de casa, no seu leito, Deus está lá. Quando você faz um trato com alguém e conversa com alguém, Deus está lá. Deus não apenas sabe o que sai da sua boca, sabe o que sai da sua boca, como também sabe o que está no seu coração. E a palavra de Deus diz que Deus é um justo juiz. E eu estou lhe falando essa palavra porque eu sei que muita gente está sendo delapidada e que há muita gente triste, há muita gente pensando por que está passando por isso. E o Senhor está dizendo nessa noite: o seu perdão é essencial, mas a justiça quem faz é Deus. É muito fácil dar esmolas. É muito fácil construir creche. É muito fácil dar cesta básica. Mas ser justo não é fácil. Oração pelo Daniel, está mal da Covid. Vamos orar hoje mesmo. Graciele Almeida. Fazer justiça do nosso jeito, beneficiando os nossos, não é a mesma justiça que Deus faz. A palavra do Senhor diz que Deus conhece cada coração. Ainda a palavra nem me chegou à boca e Deus já sabe o que eu vou falar. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que você está passando nessa pandemia.
Bárbara Fernandes Pereira. Deus sabe o que estão fazendo por suas costas às escondidas. Deus sabe o que está sendo armado contra você. Mas Deus também sabe o que você tem falado na intimidade a respeito de situações que Deus não quer. Vamos orar pelo William Dadai. Está com apendicite, tomando remédio. Jesus, cura meu filho. Então nessa noite a palavra do Senhor vem para nos dizer isso. O Senhor fica indignado. Às vezes algumas coisas que fazemos desperta indignação em Deus. E quando Deus fica indignado, Ele reage. Ele não reage nos prejudicando, mas Ele reage fazendo a justiça dEle. E a justiça dEle nem sempre é o que esperamos. Então nessa noite, eu creio que o Senhor Jesus está aquietando o seu espírito, está aquietando o seu coração. Eu creio que Deus não me deu essa palavra para criar guerra. Deus me deu essa palavra para você compreender a Bíblia, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Ah, se nós conhecêssemos melhor a palavra de Deus, nós deixaríamos de sofrer tanto e nós descansaríamos mais em Deus e aumentaríamos ainda mais a nossa esperança. A sua esperança e a minha esperança estão no Senhor. Aline Fregatti, linda, shalom. Nice Ramos, shalom. Kel Regiane, shalom. Deus não deixa nada passar. Eu posso me esquecer, você pode se esquecer de coisas, mas Deus não deixa nada passar. O nosso Deus é um Deus de justiça, e a justiça de Deus produz indignação nele quando não há arrependimento. Por isso nessa noite Deus nos chama ao arrependimento, e Ele diz: se arrependa, para que eu possa exercer a minha justiça em amor na sua vida, vendo no seu coração o desejo de arrependimento. Oração pelo genro da Leonor, está com dengue. Se arrependa. Não culpe as pessoas pelo problema que você está vivendo. Deixe Deus fazer justiça por você. Se alguém lhe abandonou, se alguém levantou alguma calúnia, alguma difamação, se alguém lhe injustiçou de alguma maneira, Deus está dizendo nessa noite: Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias, e que essa indignação não seja com relação à minha conduta e nem à sua, mas que você possa descansar nessa palavra, sabendo que não está produzindo indignação em Deus, e que toda injustiça gerada contra você, Deus fará justiça. Eu trouxe essa palavra nessa noite porque eu sei que às vezes depende de quem está olhando a situação. Tem uma parábola que diz que alguns homens tinham uma grande plantação de algodão. 4 chineses. Eu não sei porque eu tô falando de chinês, né? Mas é que a história é com chinês, tá, gente? A história é com chinês. 4 chineses tinham uma grande plantação de algodão. É uma parábola verdadeira. E sabe o que aconteceu? Deu muito rato nessa plantação. Preste atenção, porque você vai entender. E eram tantos ratos que aqueles homens resolveram adquirir um gato. E eles então, os 4 disseram: nós vamos comprar um gato, vamos adquirir um gato, e esse gato vai destruir os ratos da nossa plantação. E então, eles soltaram o gato. E o gato começou a perseguir os ratos. E eles decidiram que, como o gato tinha 4 patas, cada pata do gato pertencia a um daqueles donos do algodão. E eles tinham que alimentar o gato juntos, eles tinham que cuidar do gato juntos. E qualquer lucro ou qualquer prejuízo que o gato trouxesse, pertencia aos 4. E chegou uma hora que esse gato quebrou uma das patas. E então
Um deles disse assim: olha, o gato quebrou uma das patas. E essa pata que ele quebrou pertence a você. Eles já tinham decidido as 4 patas de quem era. É só para você entender o que eu estou falando da justiça. E então aquele homem arcou com aquele prejuízo de o gato ter quebrado a pata, que era exatamente a pata dele, que pertencia a ele. E então ele teve que cuidar do gato. Ele colocou óleo na pata do gato, ele enfaixou com pano, porque já que era responsabilidade dele, e eles tinham decidido que o gato era dos 4, e resolveram que cada pata pertencia a um, como a pata que quebrou era do fulano lá, então ele teve que fazer o curativo, ele teve que botar o óleo, ele teve que enrolar, e ele arcou com prejuízo. E os outros três disseram assim: tá vendo? O gato quebrou a pata que era sua, então você vai ter que gastar para curar a pata do gato. E ele fez. Enrolou, cuidou. Quando foi um dia, esse gato já estava bem melhor da pata. E o que ele fez? Ele pulou. Quando ele pulou, tinha um fogo. E o fogo pegou no pano que estava com óleo enrolado na pata do gato. E o gato, por causa do fogo, ele saiu correndo e entrou no meio do algodoal. E então todo o algodoal passou a pegar fogo. E aqueles homens colocaram a mão na cabeça e não sabiam o que fazer. Conforme o fogo foi se alastrando no algodoal, aqueles homens começaram a gritar, a xingar e a procurar um culpado. E então eles disseram: o culpado é você, que era o dono dessa pata, que enrolou essa pata com esparadrapo e o gato pulou no fogo, e o fogo que pegou no pano amarrado, no óleo, foi pro algodoal. E eles levaram o caso para a justiça. O caso virou um caso de justiça. E todo mundo começou a culpar aquele homem. E aquele homem, aos olhos de todo mundo, estava sendo obrigado a pagar todo o prejuízo do algodão para os demais, para os outros 3. E quando chegou diante daquele juiz, o juiz olhou a situação com outros olhos. O juiz disse assim: olha, eu vejo que a culpa desse prejuízo é de vocês 3. E eles ficaram indignados. Como assim? Se as 3 patas estão sãs? Ele disse assim: por quê? Aí você vai rir. Porque o gato queimou a pata, carregou fogo, mas se as outras 3 patas não estivessem boas, ele não poderia correr no meio do algodão e não poderia botar fogo em toda a plantação. E então, os 3 foram condenados a indenizar o dono da pata quebrada. Exatamente. É isso mesmo, Neide. Por que eu estou contando essa história? Porque às vezes nós olhamos com olhos errados para situações. E às vezes nós ficamos tão feridos que ficamos cegos para a justiça. A justiça do homem é totalmente falha. Às vezes você está olhando para uma situação do seu jeito, e do jeito que você está olhando, só de um ângulo, aquilo está lhe machucando, aquilo está lhe ferindo, aquilo está lhe trazendo tanta dor, aquilo está sendo motivo até de talvez você contrair uma enfermidade, uma doença. Você sabe que toda indignação, toda mágoa, toda dor produz câncer, produz depressão, e às vezes a maneira como você está olhando está fazendo mal só para você. Mas Deus, nessa noite, Ele está olhando como um justo juiz. Deus não está olhando. Eu recebi uns irmãos aqui agora que vieram me trazer algo maravilhoso, uma torta, né, Gláucia, linda? Ela está aqui, ó. E nós estávamos falando isso. Quando eu aceitei Jesus, eu li um livro lindo chamado Em Meus Passos, O que Faria Jesus? E esse livro desceu para o meu espírito. E eu passei a viver uma vida com Deus pensando dessa maneira. O que Jesus faria no meu lugar diante de uma situação de adversidade, de uma situação de injustiça, de uma situação difícil? Salomão pediu sabedoria a Deus naquele momento e disse: cortem o menino, porque ele esperava a reação das 2 mulheres. E a mãe verdadeira apareceu dizendo: não, não mate o menino, deixe o menino vivo. Entregue para a mulher, deixe ele vivo.
E às vezes na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós olhamos para as coisas que estão acontecendo. Pastora, qual o valor do fogão? É uma doação, é de graça. É a Deidame que postou, tá? É uma doação, não é para vender, é para dar. Tá bom? Desculpa, irmãos. É que eu tô vendo escrito aqui. Olha só. Como é que você tem olhado para as situações que estão à sua volta? Quantas pessoas erradas você tem defendido? Porque ouve a história só da boca delas. Eu sempre digo, aqui em casa, vocês pensam que eu sou boazinha e o meu marido é ruim, às vezes. Mas ele não é ruim, tadinho. Ele é cara fechada. É o jeitão dele, nordestino. Mas se vocês viverem aqui dentro de casa, vocês vão ver quem é que é ruim de verdade. Sou Joe. Toda hora eu tô pedindo a Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Quem bota ordem em tudo sou eu. Quem é cri-cri? Sou eu. Quem cobra? Sou eu. Quem é bom de tudo? Ele. Quem tá sempre quieto? Ele. Mas se você olhar de fora, você vai falar assim, nossa, o marido da pastora tem uma cara fechada. O marido da pastora mete medo. Ele é um homem bom demais. Eu é que sou crica. Tô pedindo para Deus me ajudar a mudar. Não julgue as coisas aos seus próprios olhos. Lute, né, irmã Gláucia, irmão Fausto, para diante de uma situação fazer a seguinte pergunta: se fosse Jesus que estivesse aqui agora, como é que ele reagiria? Não tome partido de ninguém. Ore para que Deus faça a justiça dele. Não deixe a mágoa ou a raiz de amargura entrarem no seu coração. A palavra do Senhor diz que algumas pessoas... Aline, você tá rindo, é de chorar, né, Aline? Vamos saber como é que é aí, né, Aline? Glória a Deus. Vamos saber como algumas pessoas são de fato. Quando Deus colocar tudo em transparência. Haroldo Medeiros, Marli, igual aqui na minha casa. Nós estamos tudo confessando hoje, né, Marli? A Marli tá confessando também, ó. A crica é ela. Vamos mudar, viu, Marli? Vamos melhorar. Eu já melhorei muito. O Haroldo, é difícil, pastor. Haroldo, você é uma bênção também. Mas, gente, eu tô falando sobre justiça de Deus e a indignação que Deus fica quando a gente toma o lugar errado, o partido errado e fica olhando do nosso jeito ao invés de olhar para as coisas do jeito de Deus. E nessa noite o Senhor tá lhe dizendo: é uma situação de dor, é uma situação de enfermidade, é alguém que está entubado, é alguém que está sem esperança. Não faça julgamento algum, apenas ore por essa pessoa. Boa noite, Roseli, shalom. Clame a Deus por essa pessoa. É alguém que já lhe fez algum mal e você vê que está numa situação difícil. Não faça julgamento, não estenda o dedo, não condene ninguém. Você não sabe dos corações das pessoas. Coração é terra que só Deus conhece. A Bíblia diz que enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas. Nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. Quantas vezes nós já dissemos, eu vou fazer assim, e 5 minutos depois somos influenciados por alguma situação e fazemos assado. Aqui os dois são crica. A Jane. Ela e o Luiz são crica. Então, bateu, passa a régua, deu certo. Aqui não. Aqui meu marido é bom. Eu sou elétrica. Só Deus tem poder para julgar, não é, Wagner? Só Deus. Então, amado,
Não fique triste porque alguém lhe injustiçou. Não fique triste porque alguém lhe roubou, lhe enganou, lhe mentiu. Ivone Martins Rodolfo. Maria Aparecida, Naidinha. Não fique triste porque você ajudou uma pessoa e ela não soube lhe reconhecer, foi ingrata com você. Fernanda Moraes, Shalom. Não fique triste. O que você fez, o que você plantou, foi de todo o coração. É verdade, Aline, perdoar, orar por ela. Você foi a ferida, mas perdoou. É isso que Jesus diz. Quando você for ferido, você perdoa. Você se livra da enfermidade, porque toda ausência de perdão dá câncer, toda ausência de perdão dá depressão, toda ausência de perdão dá pobreza. Muita gente que é pobre não era para ser, mas porque o coração carrega muita dor, porque não consegue perdoar, a pobreza lhe sobrevém. Muita gente, falo nada, só olha. Luiz, Deus está falando, não é, Luiz? Glória a Deus. João Orlando, Shalom. Sabe, meu povo amado, talvez você esteja aí dizendo assim: pastora, se alguém não tivesse me dado uma rasteira, se alguém não tivesse me roubado, se alguém não tivesse me enganado, hoje eu estaria muito bem, muito bem, muito bem. Meu marido faz tudo por mim. Tá vendo, Marli? Cirça Rodrigues. Tá vendo, Marli? Ela disse: pastora, depois que eu fiquei com Covid, meu marido faz tudo por mim. Cirça Rodrigues, Shalom. João Orlando, Shalom. Então, meu povo amado, limpe sua alma. Jogue todo o lixo para fora. Não faça julgamentos. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: ai, pastora, quando eu conheci a senhora, eu achei que a senhora não gostava de mim. Eu digo: mas por quê? Ah, por causa do seu jeito, da senhora ser assim. Irmãos, eu sou assim. É o meu jeito. Eu digo as coisas. Eu digo não com intenção de ferir, mas com intenção de ajustar, de botar as coisas no lugar. Eu sou pastora, eu preciso falar para você. Nayarinha linda, que saudade de você, do Alex e do meu Pimpice Anthony. Saudade. Claudeir, o genro da Leonor, tá com dengue, nós vamos orar. Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Esse gato de 4 patas, ele podia ter condenado somente o dono se a justiça estivesse na mão dos outros 3 que haviam perdido a plantação de algodão. Mas quando a justiça foi para a mão de um quarto, que não tinha nada a ver com o caso, a hermenêutica, a maneira de olhar para aquela situação foi diferente. Então ele olhou de cima. Você já parou para pensar que Deus está te olhando de cima? Deus está olhando de cima. Que coisa linda! Deus está olhando por cima. Deus está olhando por dentro, para o seu coração, para as intenções do seu coração, para as palavras que saem da sua boca, para as atitudes. Eu também achava. A Aline disse que também achava que eu era dura. Mas não estava nem aí, porque eu gostava de você. Ainda bem que você gostava. Glória a Deus. Então eu sou. Deus me chamou para isso. Meu tio Cido estava ruim. Ai, a Fernanda tá falando aqui do tio. Então, olha, amados, melhor doer a verdade, mas a verdade tem que ser dita de uma forma também com equilíbrio, porque eu vejo um monte de gente por aí: eu tenho que ser sincero, eu tenho que falar a verdade, machucando todo mundo. Peraí, eu não ando machucando ninguém, né, Doraci? Então, mesmo que você esteja falando a verdade, será que a sua verdade é a verdade? Será que a minha verdade é a verdade? Vamos olhar por esse prisma. Então, o que eu quero trazer para você nessa noite é que não procure analisar as coisas e ser juiz de nada. Ah, o fulano de tal morreu por causa que ele era assim assado. Ah, o cicrano fez isso porque ele era ruim, porque ele tinha isso, porque ele tinha aquilo. Ah, não faça isso. Cuidado, porque Deus fica indignado com essas coisas. Deus fica indignado quando a gente se levanta e tenta fazer as coisas da maneira errada. Então, nessa noite,
Eu quero chamar a justiça de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Eu quero chamar o amor de Deus sobre nós. Eu quero que causas suas, situações do passado, que foram arrancadas de você, que foram tiradas, que lhe fizeram talvez hoje estar com tanta dor na alma, tão tristes, não é? Por palavras ou por atitudes de pessoa que você esperava coisas diferentes, né? Que isso seja arrancado do seu coração agora, que você seja totalmente curado, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Se tiver alguma coisa aí parada por causa da sua indignação, por causa da sua dor, por causa da sua tristeza, Deus vai fazer romper, Deus vai empurrar agora para frente, coisas que você está esperando há tanto tempo e Satanás tem lhe acusado na falsa justiça dele. Deus vai fazer justiça agora. Deus vai se levantar, vai se indignar contra os seus inimigos, contra os seus acusadores, contra esses demônios que querem tirar a sua paz. Deus vai se levantar agora, a indignação de Deus vai agir. Deus vai se indignar agora contra os políticos corruptos. Deus vai se indignar agora contra aqueles que querem ver a sociedade falida. Deus vai se indignar agora contra aqueles que não têm misericórdia, não é verdade? Contra aqueles que usam de engano, de mentira, contra aqueles que querem tirar a sua paz. Deus vai se levantar agora com indignação e Deus fará justiça. Você crê na justiça de Deus? Eu creio na justiça de Deus. Então Deus vai se levantar agora e fazer justiça. E por causa da justiça de Deus, pessoas doentes agora serão curadas. Porque tem pessoas que estão doentes por causa de uma palavra. Palavra é praga. Praga é uma coisa que mandam e que cola em você e que lhe atrapalha de seguir adiante. Então Deus vai remover toda a praga por causa da sua justiça. A indignação de Deus vai acontecer agora. Deus vai liberar você para prosperar, vai liberar você para ir adiante. Deus vai liberar você agora no amor, na graça dele. Deus vai colocar as mãos por baixo de você e vai lhe empurrar para frente. Haverá sucesso, haverá um destravamento naquilo pelo que você tem orado. Haverá um destravamento na política, um destravamento no comércio, na sua empresa. Haverá um destravamento na sua saúde, nos seus relacionamentos. Deus vai destravar, porque Deus é um Deus de justiça. E assim como ele deu a Salomão um destravamento na situação daquelas duas mulheres, em o nome poderoso do Senhor Jesus, Deus vai destravar o que tiver amarrado agora, o que o inimigo tentou reter, as pragas que lançaram contra você, a inveja que foi jogada. Deus vai destravar e vai lhe empurrar dentro da justiça dele. Então corra para perdoar, corra para fazer a sua parte e deixe Deus agir no resto. Às vezes você fala assim: pastor, eu não quero brigar, eu não quero falar nada, mas eu percebo que eu estou sendo roubada, eu percebo que estão abusando da minha boa vontade. Só que Deus está vendo isso. Deus está vendo. Deus está vendo isso. Isso custa caro. Talvez o dinheiro nem pague isso. Então, em nome poderoso do Senhor Jesus, Salmo 7, verso 11, Deus é um juiz justo e todos os dias ele fica indignado. Ele fica indignado quando alguém lhe rouba. Ele fica indignado quando alguém fala mal de você. Ele fica indignado quando alguém se levanta contra você com coisas injustas. Ele fica indignado quando Satanás tenta roubar sua paz. Ele fica indignado quando alguém lhe amaldiçoa. Ele fica indignado quando aquilo que é seu por direito alguém tenta tomar de você a todo custo. Ele fica indignado quando a doença vem contra você e você clama por ele. Ele se indigna contra essa doença, ele se indigna contra a morte, ele fica indignado contra o mal que está lhe assolando. Então hoje é noite de você clamar por Deus e não reclamar. Clame ao Senhor. Ele é justo juiz. Eu estou me apegando a isso. Eu fico vendo minhas filhas lindas que estão sofrendo tanto a dor do luto, e às vezes eu fico vendo pessoas fazendo julgamentos. Ah, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é isso, a culpa é aquilo. Cale a boca. Não faça julgamento para quem está chorando ou sofrendo. Fique quieto. Ore e ajude essas pessoas.
e Deus vai lhe abençoar. Amém? Eu vou orar no copo com água. E essa oração de hoje é para Deus fazer justiça para a sua vida. Essa oração de hoje é chamando justiça de Deus. Se você tiver causa na justiça, se você tiver qualquer coisa na mão de advogado, se você tiver qualquer processo agora em andamento, eu vou orar agora. Pastor, o meu não está na justiça. Eu vou orar agora. Deus vai dar resposta. Deus vai agir. Deus vai abençoar a sua vida, se você crer. E essa água que eu estou colocando aqui hoje, a justiça de Deus vai vir para dentro de você. Se você estiver doente por alguma injustiça, por alguma praga, por alguma maldição, se você estiver doente por alguma acusação infundada, alguma difamação, se você estiver doente por alguma bruxaria, alguma macumbaria que alguém lançou contra você, se você estiver com a sua vida presa porque alguém lançou uma palavra de sentença ou de inveja, Deus fará justiça. Eu sei, Ismarina, é difícil, mas Deus vai lhe dar vitória. Hoje a garrafinha da mãe da Ângela também. Então nós vamos clamar agora por justiça. Nós vamos clamar por justiça. Talvez o juiz da terra não esteja vendo, mas o juiz do céu está vendo. O juiz do céu está vendo. Ele viu todo o bem que você fez. Ele viu todo o bem com que você cuidou. Ele viu todo o bem com que você no teu coração agiu. E ele viu que você está recebendo em troca a injustiça. O juiz de toda a terra fará justiça ao Brasil, fará justiça ao presidente, fará justiça ao STF, fará justiça a quem estiver enganando e mentindo, mas fará justiça a quem estiver andando de acordo com a vontade dele. Deus fará justiça. Se prepare e abra bem os olhos para ver a justiça de Deus em seu favor. Deus fará justiça a pessoas que acusam indevidamente o seu irmão e tentam tirar patrimônio do seu irmão, tentam tirar a paz do seu irmão. Deus fará justiça a pessoas que mentem perante o juiz para se dar bem. Deus fará justiça. Deus está lá. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Acredite na justiça do Senhor. Deus, Ele se levanta nessa noite de sexta-feira. Hoje é dia de libertação para fazer justiça aos seus filhos. Se prepare. Que tudo que você tenha adquirido seja fruto de justiça. Seja limpo, seja honesto. Porque Deus, Thaís Oliveira já teve 5 audiências e nada. Agora vai dar certo, Thaísa. Deus vai entregar na sua mão. Eu quero que você que tem processo de aposentadoria ou qualquer tipo de processo, eu quero que você tome essa água agora, crendo que Deus fará justiça por você. Eu quero que você perdoe o seu ofensor. Perdoe as pessoas que lhe feriram. E deixe Deus fazer justiça. Eu falei para o meu prefeito essa semana. Falei, André, não aceite ofensas. Deixe essas coisas na mão de Deus. Eu vou dobrar o meu joelho e eu vou orar. Pare de sofrer. Deus é advogado fiel. Deus tem justiça para a sua vida. E tem feito justiça. Pegue seu copo com água agora. Deus de toda justiça. Põe a mão na minha mão e diga assim, Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego a minha vida ao controle total do doce Espírito Santo. Perdoe os meus pecados, diga. Perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Quebre agora todo o controle da injustiça na minha vida, na minha história
e na minha família. Todo ser que tenta controlar a minha vida trazendo dor, seja destruído agora, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por me perdoar e por me amar. Em nome de Jesus, amém. Karen Edivaldo, pegue o seu copo com água. Eu vou chamar agora para dentro dessa água a presença de Deus, a glória de Deus, a justiça de Deus. Salmo 7:11. Deus é um justo juiz. Cuidadora vai tomar a vacina quando? Eu vou me informar com o André e vou falar aqui. Tá bom, minha filha? Eu vou me informar certinho e vou falar aqui na live quando é que vocês vão tomar essa vacina. Tá bom? Descanse o seu coração em Deus, filha. Thaísa, Kel, meu filho amado, Deus é contigo, Kel. Senhor, meu Deus e Pai, eu chamo o teu poder agora. Venha poder de Deus. Venha poder de Deus. Venha poder de Deus. Venha poder de Deus. Venha dentro desse copo com água. Venha dentro dessa garrafa com água. Venha agora poder de Deus. Venha poder de Deus. Venha poder de Deus para destruir agora toda injustiça. Porque, Senhor, eu acabei de ler na tua palavra para todo mundo ouvir que o Senhor, meu Deus, é um justo juiz. Faça justiça agora sobre cada filho, sobre cada filha que está sofrendo, que está angustiado, que está chorando, que está em prisões espirituais, em prisões de saúde, em prisões financeiras, em prisões emocionais. Venha agora poder de Deus, faça justiça agora. Venha para dentro desse copo com água agora, e quando essas pessoas beberem, justiça de Deus, Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos que faz justiça, Jeová Chamar, venha agora, faça justiça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, beba dessa água agora. Deus fará justiça por você. Deus fará justiça em seu favor. Deus irá adiante de você. Deus abrirá portas que você não pode abrir. Deus criará situações em seu favor que você vai ficar maravilhado e saber que foi o teu Deus que foi na tua frente. Beba dessa água agora. Em nome de Jesus, seja curado, seja liberto, seja abençoado. Quando eu estava orando agora no copo com água, irmãos, eu comecei a estremecer da cabeça aos pés. E o Senhor falou comigo que tem causas grandes demais. Inclusive, causas de pessoas que foram condenadas a pagar altas quantias em dinheiro, sendo inocentes, por causa de mentira. Tem causas de pessoas que estão respondendo processos e prestes até a ir para a prisão por causa de mentira. E o Senhor diz: eu vou fazer a minha justiça. Eu vou fazer a minha justiça, diz o Senhor. Você vai ver a justiça de Deus em seu favor, mas Deus fará a justiça dele. Amém? Para todas as pessoas. Pessoas inocentes serão liberadas por causa da justiça de Deus. Deus vai trocar pessoas de lugar. Deus vai lhe honrar. A justiça de Deus está acontecendo agora. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar para você ter uma noite de sono tranquila. Hoje você aprendeu mais um pouco da palavra de Deus, não foi? Talvez não foi aquela palavra que você queria, mas amanhã eu quero que Deus me dê uma palavra bem gostosa. Mas você precisa entender que Deus não é Deus de coisa errada. Deus não passa a mão. Deus não favorece a mentira. Deus não favorece o engano. Deus é justo. E na justiça de Deus você pode confiar. Então, o que você está planejando, o que você quer vender, o que você quer comprar, o que você quer entrar na justiça para pleitear, você agora sabe que você está debaixo da cobertura da justiça de Deus. Processos serão liberados para você por causa da justiça de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Senhor Jesus, nos dê uma ótima noite de sono. Tira todo o peso, todo o cansaço que está no espírito desse filho e dessa filha. Sai agora. Em nome de Jesus, toda carga, toda dor, toda tristeza, saia em nome de Jesus. Que você durma tranquilo, no conforto dos braços do seu Pai, em nome de Jesus. Pessoas que tiraram o que era seu, Evolve Dracena, vão ter que devolver. Pessoas que fizeram coisas contra você, João Orlando, Deus fará justiça.
Pessoas que falaram algo de você, Larissa Ferrari, vão ter que se retratar. Pessoas que tentaram lhe destruir, Cristina Duarte, Kel Regiane, Deus fará justiça. Confie na justiça de Deus. Tire toda a dor da sua alma. Deus lhe ama. Amém. É verdade, Doraci, está na vida do seu filho. E esse mal vai sair. Maria Helena Moraes de Louvre, em nome de Jesus, fique com Deus. Tenha uma ótima noite. Descanse. Descanse de verdade. Amanhã é sábado, Shabat, um novo dia. E amanhã você vai ver com os olhos muita coisa boa que Deus tem para a sua vida. Senhor, visite a Santa Casa e os enfermos, cure-os. Deus vai tirar essa doença da nossa cidade e vai nos dar saúde. Amém? Beijo no seu coração. Shalom. Até amanhã. Amanhã vai ser um dia de bênção para todos nós. Gláucia linda, shalom. Wagner Delovo, meu filho amado, shalom. Confia, Cristina, Deus é conosco. Elaine Marquete, confia. Shalom. Até amanhã, às 9h30 da manhã. Eu quero estar aqui com você. Final de semana abençoado, em nome de Jesus. Uma boa noite. Sonhe com coisas boas que Deus está para lhe dar. Nice Ramos.